Tanta discussão para nada, né, rapaziada? O senhor Carlos Amodeu deu uma entrevista agora ao programa Troca de Passes do Sport TV e declarou que as tratativas do Vasco com o Flamengo não eram apenas a respeito do dia 19, o jogo do dia 19, onde Vasco e Flamengo se enfrentam pelo primeiro turno do Brasileirão. As tratativas incluíam também o tricolor das Laranjeiras, o Fluminense, que junto com o Flamengo são as equipes que administram o Maracanã atualmente. E essas tratativas chegaram a um acordo onde o Vasco vai poder disputar 8 jogos do Brasileirão ou até mesmo de outras competições ali no Maracanã, e as condições elas mudaram bastante. O Vasco, que normalmente entrava ali como um inquilino, ele fazia o pagamento de um aluguel, um valor como seria para qualquer outra equipe, e ele não acabava ficando com o lucro, né, com a receita, vamos dizer assim, do estacionamento, da lanchonete, dos camarotes, e isso incomodava muito a gestão do Pedrinho, que além de o vestiário do Flamengo ali no Maracanã ser um vestiário totalmente, onde totalmente o Flamengo se sente em casa ali, não tem nada que tire o Flamengo um pouquinho do conforto de jogar na sua casa, que é hoje já há muito tempo, junto com o Fluminense, né, a casa de ambas as equipes, e a discussão do Vasco era para jogar ali em São Januário. E a declaração do Carlos Amodeu ali no programa foi o seguinte, rapaziada, abre aspas, o Vasco passou a negociar não só com o Flamengo, mas também com o Fluminense um acordo bem mais amplo do que a partida do dia 19. Negociamos tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense um acordo mais amplo, que está formalizado. Ou seja, né, já está tudo certo. A gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as válidas pelo estadual, em 2025 e 2026, serão jogadas no Maracanã com público de 50% para cada torcida. Essa foi a declaração aí do Carlos Amodeu, CEO do Vasco da Gama, e ele não parou por aí. Abre aspas novamente. Nessas partidas em que o Vasco atuar como mandante, terá condições comerciais equitativas a Flamengo e Fluminense quando atuam como mandante. Ao que se refere ao valor de locação, exploração de estacionamento e camarotes, também terá condições operacionais diferenciadas. Teremos possibilidade de ambientar o vestiário do Vasco, zona mista identificada de Vasco, bandeirinhas de escanteio, a iluminação e uma série de outras coisas. Mostra o reconhecimento de Flamengo e Fluminense da importância que o Vasco tem. E, rapaziada, eu acho que o que mais pegava aí a questão da gestão do Pedrinho eram as questões comerciais e financeiras. Como bem o Carlos Amodeu citou, né, e eu vinha falando para vocês, o Fluminense tem um vestiário próprio no Maracanã e o Vasco e o Flamengo tem um vestiário próprio no Maracanã. Quando o Vasco chegava para jogar de mandante no Maracanã, era praticamente um nome só que dava, porque o Vasco acabava sendo até o visitante em certas situações. E o Vasco pagava o aluguel e não tinha a receita. Os jogadores do Flamengo e do Fluminense não saíam, pelo menos, da zona de conforto, diferentemente de quando tem um clássico Fla-Flu, que ambas as equipes estão jogando em casa, independente de quem seja o mandante, né? Eu acho que a única coisa que muda são as cores, né? A iluminação do Maracanã, são detalhes, mas nada tira os jogadores do adversário, seja Flamengo ou Fluminense, da zona de conforto. E agora parece que tudo isso se acertou. A diretoria do Vasco da Gama negociou, o Vasco vai jogar alguns jogos lá que antes rolava muita briga, o Vasco só conseguia alugar o Maracanã através de decisão judicial, né? Ele ia atrás de uma decisão judicial para poder utilizar o Maracanã, que teoricamente é público, mas agora ele está alugado, tem a concessão da dupla Fla-Flu, que a gente tem que ser realista também. Se não existisse a dupla Fla-Flu administrando o Maracanã, esse estádio estaria jogado às traças, né? Porque atualmente o Vasco tem São Januário e Botafogo tem lá o Newton Santos, que é parecido com o esquema do Fla-Flu ali, de um aluguel, né? Eles têm um contrato longo aí de anos e anos, se eu não me engano, 20 anos para frente. Então eles acabam tendo a própria casa deles ali, assim como o Vasco. E se não tivesse o Flamengo e o Fluminense, né? Caso o Flamengo construa o seu próprio estádio, o Fluminense a mesma coisa, o Maracanã ficaria abandonado. Então a dupla Fla-Flu é o que manteve esse estádio aí há muito tempo já, né, de pé. E desde a reforma da Copa do Mundo,
tinha um problema muito grande, que era o lado da torcida quando se enfrentavam Vasco e Fluminense. Historicamente, o Vasco ele tem direito a ficar do lado esquerdo do Maracanã, né? Lado esquerdo em direção às câmeras, né, de transmissão. E isso foi uma conquista histórica. O Vasco foi, se eu não me engano, pelo fato do Vasco ter sido o primeiro campeão do Maracanã, e isso já era um fato. O Flamengo, historicamente, fica ao lado direito. Isso também é um fato já da história, isso é uma coisa que ninguém pode mudar. E quando o Fluminense jogava contra o Flamengo, ele ficava do lado esquerdo, e quando o Fluminense jogava contra o Vasco, ele ficava do lado direito. E como o Fluminense é o detentor da concessão, né, junto com o Flamengo, ele manda, vamos dizer assim, no Maracanã atualmente, quando ele enfrenta o Vasco, ele escolhe o lado onde ele fica. Então ele fica do lado esquerdo se ele quiser. A partir desse combinado novo, esses debates mudaram. E esse problema que acontecia desde a reforma, agora não vai mais precisar de decisão judicial nem nada do tipo, porque parece que a diretoria tricolor vai respeitar essa decisão histórica, e quando o Vasco enfrentar o Fluminense ali, além de todas essas condições aí amigáveis, vamos dizer assim, e que também são direito do Vasco, apesar de ter a condição aí de concessão, né, atualmente, o Vasco vai ficar do lado esquerdo. E o BEP, rapaziada, só para contextualizar, ele havia negado já que o jogo ia acontecer lá em São Januário, ele negou essa hipótese, falou que não poderia, de forma alguma, garantir a segurança da torcida, até mesmo dos moradores na região ali. E a gente sabe que tem um laudo, né, uma liminar, um laudo técnico do BEP junto ao Bombeiro, aqui no Rio de Janeiro, onde proíbe jogos entre Vasco e Flamengo e Vasco e Fluminense ali em São Januário, né, no estádio do Vasco. A gente sabe que de vez em quando acontecia, né? Historicamente, o Vasco enfrentava o Flamengo ali, já enfrentou o Fluminense. O Vasco já emprestou São Januário ao Fluminense também, uma vez ou outra ali o Fluminense jogou, assim como jogou o Botafogo recentemente. E com a decisão judicial aí de uma juíza, acabou liberando. Ela disse que o Vasco tinha o direito de exercer o jogo, né? O Vasco poderia exercer o direito de mandar o jogo em São Januário. Porém, saiu toda essa notícia, saiu na mídia que seria um direito agora do Vasco, que ficava a escolha, né, do Pedrinho e da sua diretoria. E aí rolou essa declaração que eu trouxe para vocês do Carlos Amodeu, declarando que o jogo, não só esse jogo, como algumas outras partidas e os clássicos que tem entre Flamengo e Vasco e Fluminense também, ao longo do ano, vão acontecer no Maracanã, e em 2026 também, com exceção do estadual, parece. Não sei ao certo se eles incluíram mesmo o estadual nessa condição. Pelo que o Amodeu disse, não. Como a juíza liberou e os torcedores do Vasco estavam querendo muito que acontecesse o jogo lá, saiu logo essa notícia, esse pronunciamento do CEO do Vasco, né, o Carlos Amodeu, e agora é isso que vai acontecer, rapaziada. O jogo vai acontecer mesmo no Maracanã, esse clássico vai acontecer no Maracanã, e o que restou aí para o torcedor vascaíno foi reclamar, porque na data da carta da resposta histórica do Vasco da Gama, um momento muito importante para a torcida cruz-maltina, a rapaziada ficou com um pé atrás, não gostaram da decisão do Pedrinho, apesar de ser uma decisão ali, vamos dizer, amigável, né? Tentando manter boas relações, tentando levar o Vasco de volta ao Maracanã também. A torcida queria que o jogo acontecesse em São Januário, porque é onde o torcedor se sente em casa. E, enfim, depois de toda essa briga, toda essa discussão, o jogo acabou se concretizando. Não só esse, como morreu a resenha, ninguém vai mais poder ficar discutindo a respeito disso aí pelos próximos 1 ano e meio, mais ou menos, sobre os clássicos acontecerem em São Januário. Vasco da Gama, que tem uma semana aí para se reerguer, vai enfrentar agora o Porto Cabello ou Porto Cabejo, né? O poderosíssimo adversário do Vasco na Sul-Americana, a estreia da Sul-Americana em São Januário também, jogo importante. Na sequência, o Vasco pega também o Sport em São Januário, e é um momento aí para o Vasco dar uma reviravolta, dar um levante, de repente emplacar 2 vitórias seguidas. E eu queria a opinião de vocês aí embaixo, rapaziada. É obrigação emplacar essas 2 vitórias seguidas? O que vocês acham? Vocês acham que o Vasco conseguindo um empate com essa equipe da Sul-Americana já é o suficiente para o Carille ser mandado embora, ser demitido, ou então ainda tem que ter paciência com o treinador? Deixa a opinião de vocês aí embaixo, comenta, se inscreve no nosso canal, rapaziada, deixa o like, tamo junto, mais um vídeo aí da TV Clubismo,